Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos aqui presentes, queridos visitantes de Cariacica, da comunidade de Santana, nossos queridos ouvintes que nos acompanham neste momento pela Rádio Bom Jesus, também os que nos acompanham pela internet. Celebramos hoje o 13º domingo depois de Pentecostes, e cada domingo é sempre um chamado a algo que diz respeito à vida espiritual, à vivência da fé, à relação, como nos relacionar com Deus, com os homens. Sempre, cada domingo tem uma doutrina assim muito profunda, se a gente está sempre acompanhando o doutrinamento que a igreja nos passa aos domingos. E hoje vem nos chamar a atenção com relação a algo que é muito importante também para a nossa vida espiritual e humana, que é exatamente saber pedir, a quem pedir e não esquecer de agradecer, né? Seriam esses 3 pontos que o Evangelho hoje nos chama a atenção e que faz com que a nossa convivência humana e com Deus seja bem sucedida e a gente alcance coisas especiais por causa disso, por causa dessa sensibilidade e delicadeza que devemos ter com Deus e com os homens. Então o Evangelho conta esse fato dos 10 leprosos que vieram até Jesus. Não vieram próximos não, porque eram leprosos. Os leprosos eram pessoas que viviam bem excluídas, ninguém chegava perto, era uma doença sem cura, então viviam bem excluídos mesmo. Viviam à margem da sociedade, na periferia mesmo, da existência humana, como o nosso Papa Francisco gosta de usar essa linguagem. Temos que chegar às periferias da existência humana e cuidar dessa periferia. E isso envolve muita coisa. É pecado, é a relação social, é muita coisa. Quando o Papa diz periferias da existência humana, e esses que vivem assim, bem excluídos nessa periferia do nosso coração, da nossa humanidade. São aqueles que a gente nem lembra, nem dá caso. E na época eram os leprosos. E talvez devem ter escutado que Jesus era uma pessoa muito boa, uma pessoa que tinha e realizava milagres, tinha poder, realizava milagres. Então eles resolveram pedir. Então souberam pedir. Jesus, mestre, tende piedade de nós, tem compaixão de nós. Então um convite a gente saber conversar e dialogar com Deus nosso Senhor. Jesus, mestre, Ele é a promessa que viria a se cumprir. Não há lei, como diz São Paulo, que simplesmente fez com que nós tomássemos noção da doença que nós trazemos, dos desvios, dos desvairios, das desordens da nossa natureza. A lei foi promulgada para isso. Mas qual que tem mais importância, a lei ou a promessa? Que veio muito antes da lei, como São Paulo fala na Epístola aos Gálatas. Ele começa a fazer esse diálogo de pensamento para a gente chegar à conclusão. Não, a promessa. A lei para que serviu? Simplesmente para nos trazer o conhecimento do que nós somos como pessoas, de que nós somos com relação à nossa vida, como nós estamos longe, muito longe de Deus, se a gente não escuta essa lei, e ela nos deu a conhecer a ferida, a lepra, a doença, o câncer que nós trazemos em nós. E aí a gente entende, puxa vida, ainda bem que se cumpriu a promessa. Cristo já está presente. E aqueles homens lá, iluminados pela ação do Espírito Santo, pelo anjo da guarda de cada um deles, vamos pedir. Aquele homem é um homem de Deus. É o Filho de Deus, é a promessa que veio para nos dar então a cura, a salvação, aquilo que a humanidade precisa. E gritaram, Jesus, mestre, tende piedade de nós. E o que Jesus lhes disse? Simplesmente disse a eles, vão
e mostram-se aos sacerdotes. E eles viraram as costas e foram. Muito simples. Se a gente fizesse igual a eles, estávamos muito bem na nossa vida com Deus e com as pessoas. Dar ouvido. Dar ouvido a quem nos fala. Porque é sempre nós que queremos estar falando, discutindo, colocando as nossas coisas, os nossos problemas, a nossa situação, minha opinião. Dar ouvido. Eles só falaram, rezaram de uma forma reta. Por quê? Não ficaram falando que eles tinham. Estava evidente o que eles tinham. Eram leprosos, eram pessoas excluídas. Não precisou ficar aquele falatório, onde não se consegue escutar a suave voz de Deus. Eles souberam pedir. E a quem pedir? Recorreram a Cristo. A realização da promessa. E souberam, consequentemente, dar ouvido. Eu acho que o principal propósito para esse 13º domingo seria isso, dar ouvido. O quanto eu consigo ouvir alguém que me fala, que me dá um conselho, o quanto eu consigo escutar na minha consciência as inspirações da graça, da palavra de Deus, o quanto eu escuto no momento de um sermão, no momento de uma explicação, na homilia, na leitura do Evangelho, da palavra de Deus, o quanto eu me disponho para ouvir. Qual é a minha disposição, o meu interesse e entusiasmo em dar ouvido, sobretudo a palavra de Deus, mas que nós não deixemos de dar ouvido aos nossos irmãos que nos falam também. É muitas coisas que nos falam os nossos irmãos, de problemas, de necessidades, que nós temos que não dar as costas, nem passar adiante. Domingo passado Jesus nos ensinou a isso, no Evangelho do Samaritano, do bom samaritano. O sacerdote, o levita, fez pouco caso e passou adiante, deixou o homem lá. Então não escutou quem o clamava, porque estavam tão assim, preocupados consigo mesmo e com as suas coisinhas, que esqueceram que o mais importante é a caridade. Qualquer coisa que a gente tenha de importante na nossa vida, quando surge a necessidade de exercer a caridade, eu tenho que deixar tudo, literalmente tudo. É o que Jesus quis nos mostrar no Evangelho passado. E hoje é a mesma coisa. Para a gente conseguir exatamente exercer aquilo que é o centro do Evangelho e do cristianismo, eu preciso hoje ter um ouvido atento, dócil às inspirações da palavra, dócil também ao meu irmão que me pede, que clama, que aconselha. Eu tenho que ter essa disposição. E fica como um propósito para essa semana, a gente, na nossa oração pessoal, a cada noite, na hora do exame, que nós somos aconselhados a fazer o exame a cada noite, naquele dia que passou, eu vou me examinar nesse ponto. Dei ouvido a Deus e aos meus irmãos? Vou guardar isso como um propósito. Para que o Evangelho não fique só aqui dentro da igreja, né? Anuncia, o padre explica e vamos para casa e esquecemos de tudo. Saímos vazios. Não, entramos vazios e temos que sair cheios. E eu tenho que reter pelo menos uma coisa. Vamos reter isso, dar ouvido. Porque o dar ouvido vai me levar a uma consequência muito feliz em toda a minha vida. Talvez eu não consiga aquilo que eu quero agora, mas sabemos que Deus, através dos seus conselhos, através dos ministros que guiam a igreja, dão conselhos para nós. E eu preciso tentar colocar em prática e não seguir somente aquilo que fala o meu coração e a minha mente. Por quê? Nosso coração é um abismo insondável. Quem o pode conhecer? Então temos um abismo de iniquidade dentro do nosso coração, que move a vontade e que nos leva a se fechar a Deus e ao próximo. Por isso, não se guiar simplesmente pelo que nós achamos, mas simplesmente e somente pelo aquilo que Deus acha na sua palavra. Ele mostra, assim, meu filho. E o que a igreja diz? A igreja diz que é assim, assim, assim e assim. E não assado e nem torrado. Então temos que seguir aquilo que a igreja nos coloca, porque fala em nome de Deus. Aquilo que o Papa está falando tanto aí, clamando.
de um modo tão fervoroso, tão ungido. Aí nós vemos a presença de Cristo mesmo nele, com palavras tão precisas, tão profundas, que se alguém colocar em prática aquilo que o Papa vem colocando para nós, as suas colocações do Evangelho, da doutrina da igreja, seremos muito felizes na nossa vida. Quem quer ser feliz? Levanta a mão. Todo mundo, pode levantar até o pé, se quiser. É assim, nós somos rápidos. Quer ser feliz? Escute. Dê ouvido a Deus que te aconselha, dê ouvido à igreja, que é mãe. Ela não é carrasca, não. Ela não é alguém que nos quer ver mal. Não, ela quer só nos ver bem, a igreja. Ah, mas por que ela faz tantas proibições e não deixa a gente fazer o que quer? Do jeito que a gente pensa que é bom, né? Pensa que é bom só. Mas não quer dizer que é bom. Bom, o ótimo, o melhor, o feliz é aquilo que a igreja nos coloca. Isso vai fazer com que nós cheguemos a alcançar aquilo que aqueles 10 homens fizeram. Rezaram, souberam a quem rezar, escutaram e alcançaram o que eles precisavam, a cura da lepra. Nós trazemos uma lepra interior dentro de nós, como diziam os padres da igreja. Então a lepra é o pecado, são as fraquezas, são os vícios. Quem não precisa de uma cura? Todos nós estamos precisando de muita cura, mas é muita mesmo. E Jesus quer curar principalmente o interior. É a alma que Jesus quer curar. Por quê? O sofrimento físico, como nós sabemos, a debilidade física que nos faz sofrer, ela é também redentora, salvadora. E por isso que muitas vezes, puxa, eu já rezei tanto para Jesus me curar essa doença da minha perna, essa doença do meu braço, ele não cura. Ele está te pedindo para que você se ofereça com ele. Completar no seu corpo aquilo que falta à paixão de Jesus, ao sofrimento de Jesus, para a salvação da igreja. É isso, a doutrina sobre o sofrimento físico. Por isso que nem sempre a gente alcança essas coisas físicas. E aqui a alma, a lepra, a doença, a chaga da alma que está tão aberta. É essa que nós temos que clamar, que pedir com muita insistência, porque trazemos defeitos demais em nós. Defeitos que ofendem com relação à amizade que devemos ter a Deus, ao próximo. E sobretudo quando se trata de Jesus, que Ele nos acolhe com tanto carinho, sempre de braços abertos, não importa o que a gente apronte, Ele está sempre com aqueles braços bem escancarados, como está ali na cruz, o máximo esticado para acolher a cada um de nós. E nós pisamos na amizade que Ele nos mostra, pisamos no amor que Ele nos mostra. Olha o tamanho da lepra que cada um de nós traz em si. É isso que nós precisamos da cura. É aí que nós vamos pedir, isso que nós vamos pedir nessa Santa Missa, como um milagre que precisa acontecer para nós. Mas, para isso, ouvir. Temos que ter critérios, uma receita médica, que vai levar ao final feliz de uma cura, não é assim? Tem a receita médica. Faz isso, toma aquilo. Então, reze, primeiro remedinho. Reze a Jesus. Dirija-se sempre só a Deus. Não vai para macumba, para benzedeira, para umbanda, para candomblé, para evangélico aí que está prometendo cura. Não, isso não. Para Jesus, para Deus, sua igreja somente. E o terceiro, fazer o quê? Qual que é o terceiro remedinho para nós? Ouvir. A oração foi o primeiro. Rezar, pedir a Jesus e só Jesus é a sua igreja. Ouvir. Final, vai ser curado da sua lepra, essa chaga tão suporosa e evidente a todos nós. Vamos pedir e colocar esse pedido dentro do coração imaculado de nossa mãe. Amanhã iniciaremos o tríduo em preparação à festa do Imaculado Coração de Maria, que nós possamos nos encerrar dentro do seu coração, porque ela promete que ela é porto seguro de nossa salvação, de nossa felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja em nome louvado. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.